Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos continuar este nosso fabuloso curso de Administração Financeira e Orçamentária. Essa primeira parte do nosso curso é a sequência na qual eu escolhi. Eu sempre trato o quê? Os dispositivos constitucionais. E hoje a gente vai trabalhar as vedações constitucionais. Essas vedações constitucionais, elas estão consagradas no artigo 167, né? Só para fazer uma ajuda à memória, né? Na Constituição, que nós estamos estudando aquela parte dos orçamentos, consagrados no artigo 165 até o artigo 169. Essa é a parte constitucional. Normalmente, eu gosto de iniciar o curso pela parte constitucional. Depois da parte constitucional, a gente vai para uma parte mais teórica e mais técnica, né? Bacana? Artigo 65 da Constituição, está pago, a gente explicou para vocês em detalhes. O artigo 65 trouxe a previsão dos instrumentos de planejamento, de orçamento, que é o PPA, a LDO e a LOA. O artigo 166, muito importante, o artigo 166, nós tratamos do processo legislativo orçamentário, que é um processo especial. Este assunto nós dividimos em duas aulas, uma geral e outra só para falar do orçamento impositivo, que com certeza aí deve ser objeto de todas as provas de concurso, pelo menos uma questãozinha. E hoje nós vamos trabalhar o artigo 67, né? Vamos trabalhar o artigo 67 e o artigo 68 da Constituição. E na próxima aula vai ficar apenas o artigo 169 e assim nós concluímos a parte constitucional, que com certeza aí 20 a 30% das questões de prova estarão aí contidas nessas aulas iniciais, né? O que traz o artigo 67? Gente, você tem que estudar com foco no examinador. O examinador adora o que é palavras negativas, né, de proibição, são vedados, ou seja, são proibidos, ou seja, o que são proibidos, o que está proibido pela Constituição Federal, tá? O que está proibido pela Constituição Federal, nas leis orçamentárias aqui, a gente diz aí, no geral, PPA, LDO e LOA. Bacana? Então, primeira vedação, primeira proibição. São vedados, início de programas e projetos não incluídos na lei orçamentária anual. Ou seja, gente, a lei orçamentária anual é uma lei que fixa, faz a previsão da receita e fixa a despesa, né? Ou seja, aonde a despesa, olha só, aonde a despesa ela é fixada, né? A partir do momento que ela é fixada, significa dizer que essa despesa está autorizada, né? Ela está autorizada. Professor, e aí? E aí eu vou ter que voltar lá na minha época de gestor governamental, de servidor público estadual, onde eu vi várias vezes isso, como a gente estava muito próximo do secretário de Estado, né? Muitos deles chegavam lá e falavam, eu quero fazer tal coisa, né? Eu acordei de madrugada e tive uma ideia fabulosa para resolver os problemas de saúde, de educação, de meio ambiente e assim por diante. Aí levanta a tiazinha lá no final da reunião, da mesa, doutor, não está no orçamento. Quando ela fala não está no orçamento, significa dizer que essa despesa não está fixada e ela não é autorizada, por força do artigo 67. O início de programas e projetos não incluídos na lei orçamentária anual. Ou seja, é vedado, é proibido. Ou seja, no artigo 67, o inciso 1º, é um caso de vedação absoluta. É um caso de vedação absoluta. Só falando aqui um pouquinho de introdução, o artigo 67, nós temos aí 11 proibições, tá? 11 vedações, e a gente vai estudar uma a uma elas. Este artigo, além de 11 vedações, nós temos ainda mais 5 parágrafos que a gente vai estudar também. Segunda vedação, vem comigo aqui, tá? É vedado a realização de despesas ou assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários, né? E aí, professor? Realização de despesas, ou seja, a execução de despesas, né? E a assunção de obrigações diretas, ou seja, assumir
obrigações, aqui pode ser contratuais, né, por exemplo, que excedam os créditos orçamentários. Então, a lei orçamentária, o que ela faz? A despesa ela é fixada e autorizada. E ela é fixada e autorizada no valor certo. No valor certo. Então, não pode executar e não pode assumir compromissos, tipo fazer contratos, por exemplo, com os valores superiores. Não pode exceder os créditos orçamentários. Gente, orçamento é algo, ele é algo que ele é algo ali bem burocrático mesmo, tá? Aquele valor tem que seguir até aquele valor. Ou seja, também é uma vedação que ela é absoluta. Bacana? Fechado? Ótimo, né? Vem comigo agora, né? Vamos agora para a terceira vedação. Na minha opinião, uma das mais importantes vedações aqui, acho que uma das mais que são cobradas em concurso público. Vem comigo. Vedação, artigo 67, inciso 3º. É vedado, né? A realização de operações de crédito. Prof, o que significa operações de crédito? É você pegar dinheiro emprestado, ok? Tá? Você fazer um contrato para empréstimo de recursos, por exemplo, que exceda o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. Professor, agora eu estou sentindo que o assunto está complicando. Prof, papo reto, eu sou um cara sincero, eu não aprendi nada. Então calma, para. Calma, vem comigo. A realização, a contratação, você fazer operações de empréstimos, de créditos, né, que excedam o montante das despesas de capital. E aí, professor? Tá? Primeira coisa que vocês devem saber, tá? Este aqui é um curso que eu vou fazer de tudo para que você gabarite a prova. O artigo 67, inciso 3º da Constituição Federal, ele traz um assunto muito importante que é chamado de regra de ouro. Então, isso você tem que saber. Tá? Então, isso aqui, essa vedação, é uma vedação tão importante que ela foi chamada de regra de ouro. O que é ouro? Né? Ouro é aquilo que você busca, né? É a medalha de ouro, né? Primeiro colocado. Né? Então, por isso, é um dos motivos que esse assunto aqui é mais cobrado. Então, primeira informação sobre o artigo 67, inciso 3º, aqui que está hospedada a regra de ouro. Pronto, parou. E agora, professor, qual que é a metodologia? Eu tenho que explicar para vocês um pouquinho um tipo de classificação orçamentária, que é a classificação econômica. A classificação econômica foi aquela trazida pelo nosso ordenamento jurídico pela Lei 4.320, tá? Até hoje ela vigora, com certeza, né? É claro que o aprofundamento e os detalhes da classificação econômica nós iremos estudar na classificação da receita e a classificação da despesa. Mas olha só, ali falou capital, né? Ali falou que operações de crédito, né? Então nós temos na classificação econômica da receita e da despesa, nós temos duas categorias, categoria corrente e categoria de capital. Então nós temos receita corrente, nós teremos o quê? Despesa corrente. Nós temos receita capital, nós vamos ter o quê? Despesa de capital. Lembre-se que lá falou de operações de crédito, né? O que é uma operação de crédito? Olha só, são os recursos provenientes da realização de recursos financeiros oriundos de constituição de dívidas. Está aí, ó. Então, operações de crédito que fala o artigo 167, inciso 3º, está aqui, ó, oriundos de constituição de dívidas. O que é isso? O empréstimo, por exemplo, né? Então, o que ele está falando? Lá ele fala que as receitas de capital não poderão ser superior a uma receita de capital. O que é receita de capital? Uma famosa aqui, ó, investimentos, né? Eu quero comprar uma viatura, um avião, fazer uma ponte, pavimentar uma estrada e assim por diante. É o quê? Uma despesa de capital. Então, isso aqui é capital. Professor, o que é corrente, né? O que é uma despesa corrente? Gente, despesa de corrente está aqui, ó. São as despesas destinadas ao custeio, manutenção dos serviços públicos, né? Aqui tem folha de pagamento, pagamento de tarifas públicas, material de expediente,
tá certo? Contratos de manutenção e assim por diante. Claro que as despesas correntes significam aí a maior parte das despesas constantes no orçamento. Prof, o que é uma receita corrente? Olha aqui, a principal delas, ó, receita tributárias. São aquelas receitas de impostos, de taxas, contribuições de melhoria industrial e assim por diante. Mas principalmente receitas tributárias, né? Ou seja, aquilo que efetivamente a administração pública arrecada. De novo, vem comigo. É claro que o devido aprofundamento dessa aula, né, vai ser na aula de classificação de receitas e de despesas, né? Receita corrente, para você montar um modelo mental. Em especial, são as receitas dos tributos, de impostos, né? Receitas de capital, tá? Nós temos vários tipos de receita de capital, mas uma delas é aquela receita destinada ao quê? De empréstimos, né? Operações de crédito, né? Despesa corrente, isso é fácil, custeio, manutenção da máquina pública. Despesa de capital, algo novo, investimentos, né? Feito isso, né? Vamos entender aqui, no meu português aqui, no meu jeitão pragmático de explicar, a regra de ouro, né? Então, nós temos aqui receita corrente, receita de capital, despesa corrente e despesa de capital, né? Professor, o que o senhor vai fazer? Vai calcular? Não, vou trazer dois exemplos para vocês entenderem. Então, nós temos aqui o primeiro exemplo, tá? Vem comigo aqui. Receita corrente, 1.000. Receita de capital, 1.000. Qual que é o valor total da receita? Claro, está aqui, continha de padeiro, né? R$ 1.150. E na despesa, 900 mais 250 também, olha aí, ó. Então, isso aqui é um exemplo de quê? Do orçamento equilibrado, tá aí. Então, o que o cara fez? Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019. Edital publicado, edital na praça, e nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a este nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá. Arrecadou R$1.000 de receita corrente, tá? Desse R$1.000, olha só, ele destinou aqui, ó, tá? Olha aqui, só para você ter uma ideia, ó, R$900 aqui para a despesa do custeio. E, tá? Claro, mais R$100 aqui, para quê? Para a despesa de capital, para os investimentos, né? Necessários no município, no estado, e assim por diante. Isso é permitido. Por quê? Porque lá na regra de ouro fala o seguinte, ó. A trava está aqui, ó. Operações de crédito, empréstimos. Quando ele faz um empréstimo, ele assume uma dívida, não é isso? Ele pegou R$150, ó, é menor do que 250. É menor do que 250. Isso que ele quer, tá? Isso é permitido, né? Mas e a trava da regra de ouro, né? A trava de regra de ouro está exatamente nesta posição aqui do exemplo 2. Olha só o exemplo 2 aqui. Ele tem nesse orçamento aqui, ó, R$900, tá certo, de corrente, e 250. Então, analisa o seguinte, ó, tá vendo? Esse montante aqui de 250, você pode ter certeza, ó, que 100zão tá vindo para cá, né? Tá vindo para cá. Tá vindo para cá para quê? Para arcar com a despesa corrente. E apenas R$150 para cá. Isto que não pode, tá? A regra de ouro visa proibir essa conduta. Professor, mas qual que é a intenção do legislador? Ele fala o seguinte, que as despesas correntes necessariamente deverão ser arcadas pelas receitas correntes, pelas receitas tributárias, por exemplo, né? Inclusive, o ideal é o exemplo 1, tá? Que as receitas correntes superem
as despesas correntes para sobrar um percentual para aplicar nas despesas de capital, para aplicar em investimentos necessários para a nossa sociedade. Isto é ideal, né? Quando acontece o caso 2, o que ele está falando? Ele está se financiando através de dívidas, né? Então você fez 100 de dívida aqui para pagar pessoal, para pagar energia, ou seja, você não está se mantendo. Por isso que é regra de ouro. Você tem que se autossobreviver à administração pública. Tá? Então, a Constituição Constituinte, sabiamente, o cara que fez isso entende muito de finanças públicas. Esse é o modelo mental vigente da regra de ouro, né? Ele visa proibir o quê? Que você busque financiamento de terceiros para pagar despesas correntes. Qual que foi a trava? As receitas de operação de crédito não pode ser superior à receita de capital. No primeiro caso, ela é menor, 150, 250, então é autorizado. Segundo caso, receita de 250 de operações de crédito para uma despesa de capital de 150 não é permitido, não é permitido, logo é o que? Proibido. Puxa vida, professor, pela primeira vez consegui entender esse tal de regra de ouro. É claro que esse assunto aqui nós iremos voltar quando a gente falar de lei de responsabilidade fiscal, nós vamos detalhar ponto a ponto desse assunto. Bacana? Vamos lá. Professor, eu quero detalhar um pouquinho de receita de capital. Então, a receita de capital, nós temos essas 4 espécies de receita de capital, operações de crédito. Desculpa, a regra de ouro, tá, nós estamos aí fazendo a trava apenas nas operações de crédito. É claro que na alienação de bens móveis e imóveis temos uma trava também, e essa trava a gente vai comentar lá na LRF. Bacana? Transferência de capital e outras receitas de capital são as contas aí, componentes aí da receita de capital. Bacana? Feito, né? E agora, prof? Agora eu vou explicar para vocês aí, tá? Vou voltar no artigo, no inciso 3º do artigo 67, eu vou explicar para vocês aqui, agora vocês vão conseguir entender o que é essa regra de ouro. Vem comigo aqui. É vedado, é proibido a realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de capital. Tá aí, pronto. Isso é a regra de ouro que eu expliquei. E agora, professor, agora eu vou explicar esses ressalvadas. Essas ressalvadas, está escrito ressalvadas, né? Essas ressalvadas são as exceções. E as exceções, gente, o examinador adora cobrar. O que ele fala nessas ressalvadas? Ele vai colocar o seguinte, ele vai colocar um gatilho. Ele vai colocar uma situação na qual essa regra pode ser desfeita. Vamos lá. Ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares e especiais. Aí, tá? Olha aí. Então é o seguinte, vamos lá. Então, créditos adicionais. Nós temos uma aula de créditos, tá? Então, nós temos 3 tipos de crédito. Temos os suplementares, está aqui, os especiais e o extraordinário, tá? Então, essa exceção é apenas para os créditos suplementares e os especiais. Bacana, tá? Esses créditos com finalidade precisa, aprovadas pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. Então, olha aí a trava, né? Então, aprovado. Então, ele pode. Professor, mas o porquê dessa exceção? Eu gostei tanto daquilo ali, daquela situação. Sim, realmente, né? É por isso que fala a regra de ouro. Mas não pode a administração pública viver também, não pode viver também com uma camisa de forças, né? Não pode. Por exemplo, vamos colocar uma situação onde há a necessidade urgente, tá, da construção de uma ponte, tá, urgente, tá, muito importante para eliminar uma calamidade pública. Só que aí não tem orçamento, não tem folga, não tem nada. E aí, gente, precisa muito. Puxa, mas tem um banco lá, tem não sei quem que quer emprestar dinheiro. Né? Mas não pode emprestar dinheiro por causa dessa trava da regra do orçamento. Então, nesses casos aí urgentes, nesses casos aí de extrema importância, o legislador, o constituinte, sabiamente colocou essa possibilidade de acontecer, né?
mediante créditos suplementares especiais. Bacana. Só que aí o Constituinte ele colocou critérios bem específicos. Olha, pode, mas você pode fazer a contratação, ó, só que tem que ser com finalidade precisa. Construção daquela ponte, tal, 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 por isso, isso, isso. Pronto, né? Aprovados pelo Poder Legislativo, agora, questão de prova, por maioria absoluta. Né? Maioria absoluta, ou seja, colocou um quórum qualificado para aprovação. Normalmente, as leis orçamentárias, de via de regra, é a maioria simples. Aqui ele colocou maioria absoluta, né? Colocou maioria absoluta aí dos membros do parlamento. Claro, em sessão conjunta. Então tá aí para a galera, tá? Isso aqui foi a sessão, né? E a lei de responsabilidade fiscal? Sim, em 2001, tá? Veio a lei de responsabilidade fiscal. Está lá no artigo 12, parágrafo 2º. O que a LRF trouxe? A LRF tentou, né? O que a LRF quis fazer? Ele quis endurecer mais ainda a regra de ouro, né? A LRF quis pegar esses ressalvados até absoluta, eliminar do ordenamento jurídico da prática administrativa do poder público. Então, vem comigo. Ó. O montante previsto para as receitas de operações de crédito, bacana, não poderá ser superior às das despesas de capital constantes no projeto de lei orçamentária. Ou seja, ele deletou esse cara todo aqui. Ou seja, a LRF tirou essa possibilidade aqui, esse instrumento, essa ferramenta de casos especiais ser aprovado por maioria absoluta. E aí, professor? Claro que essa matéria chegou até o nosso Supremo Tribunal Federal. Em 2007, em caráter de liminar, o Supremo decidiu, em caráter de liminar, através da ADIM 2238, número 5. O que aconteceu? Suspendeu os efeitos do artigo 12, parágrafo 2º da LRF, tá, por inconstitucionalidade. Aqui ele estava legislando um assunto que não era de matéria, estava contrariando a Constituição. E de claro que está contrariando, né? O cara aqui quis apertar o cerco mais, né? E tirando essa possibilidade aqui da maioria absoluta. Então, isso aqui é mais uma regra, a regra de ouro, cai muito em concurso, você tem que saber disso, né? Ela não é absoluta, ela é relativa. A LRF queria transformar esse dispositivo em relativo, mas ele é o quê? Ele é absoluto, aliás, ele é relativo, porque existe possibilidade de você quebrar. Qual que é a possibilidade de você quebrar a regra de ouro? É que você constituir créditos suplementares ou especiais, com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. Gente, esse por maioria absoluta despenca em prova de concurso. Bacana? Pago aí para a galera. Vamos treinar um pouquinho. A LESE, a Assembleia Legislativa do Ceará, FCC 2018, cargo de analista. É incorreto afirmar a chamada regra de ouro, ou seja, ele quer incorreta. Então, nós vamos ter 4 corretas e uma errada aí sobre a regra de ouro. Regra de ouro, você sabe, né, que ela está prevista na Constituição Federal, tá, o artigo 167, inciso 3º, e também lá na LRF, parágrafo 2º, né? Nós já sabemos disso, né? Vem comigo. Visa impedir a realização de operações de crédito em excesso ao montante das despesas de capital, exatamente, né? Verdadeiro, né? Ou seja, exatamente essa é a intenção do legislador. O que ele quer? Que receitas de correntes paguem as despesas correntes e sobre um pouquinho para pagar despesa de capital. Agora, no pode receita de capital e para onde? Para a corrente, né? Que ele nunca vai estar pagando as suas contas, vai ser um auto-engano. B, impede se respeitada o aumento da dívida pública. Falso, não tem nada a ver com dívida pública, né? Tem nada a ver com dívida pública. C, foi inicialmente lançada na Constituição de 88, sim, artigo 67, inciso 3º, e também constou, olha aí, ó, constou, né? Também constou na redação original da Lei Complementar 111, embora com algumas diferenças, verdadeiro, né? Inclusive, né, ele teve aí uma adinha aí que suspendeu os efeitos do artigo 12, parágrafo 2º da LRF. Então, verdadeiro. D,
permite que a maioria absoluta dos deputados estaduais autorize operações de crédito que exceda o montante das despesas, olha, maioria absoluta, quórum qualificado, né? Despesas de capital, desde que tenha finalidade precisa, verdadeiro. Inclusive, isso aqui é a parte final que nós temos do artigo 167, inciso 3º. É importante a regra do direito financeiro para o equilíbrio das contas públicas, com certeza. Muito importante aí do direito financeiro, as finanças públicas para manter o equilíbrio. Ou seja, uma questão muito bem elaborada, uma questão aqui top de linha, tá? Gabarito incorreto, letra B de bola, né? Incorreto porque nós queremos que achar a incorreta, né? Bacana, 10, né? Ótimo, vamos lá, continuando. Como nós estamos conversando sobre, né, regra de ouro, nós temos um outro impedimento, tá? O artigo 67 da Constituição, nós temos 11 incisos, tá? Nós já estudamos 3, agora seria para estudar o 4º, mas eu vou pegar lá o 10º e antecipar. Vou trazer ele para cá porque a gente vai falar um pouquinho algo que tenha a ver com a regra de ouro, né? Então é vedado, é proibido, então, olha só, tá? Transferência voluntária, tá? De recursos, a concessão de empréstimos, olha aí, concessão de empréstimos, inclusive por antecipação por receita orçamentária, pelos governos federal, estadual, para o pagamento de despesa com pessoal ativo e inativo pensionista dos estados, DF e dos municípios, né? Gente, vem comigo, ó, para despesas com pessoal. Essas despesas com pessoal aqui são despesas correntes, tá? Dentro lá do detalhamento das despesas correntes, a gente tem as despesas com pessoal. Bacana, 10. Então, o que ele fala? Transferência voluntária, né? Ou seja, vamos supor que o município ou o estado fez um convênio com o governo federal, tá? Fez lá um convênio, e ele vai receber recursos, né? Por exemplo, receita, vai ser uma no município, esse recurso vai ser uma receita, outras receitas correntes, né? Lá na União vai ser uma despesa, Então, entra o município como receita, está entrando dinheiro, receita corrente. Ô, professor, receita corrente pode gastar com receita corrente? Pode. Só não pode gastar receita corrente, a categoria pessoal, tá? Concessão de empréstimos, tudo bem. Bacana, tranquilo? Então, concessão de empréstimos, você não pode aí conceder, receber empréstimos aí de qualquer outra natureza, está reforçando, inclusive, a regra de ouro para o pagamento com pessoal, tá? E antecipação por receita, né? ARO, né? Professor, o que significa isso? Antecipação por receita, inclusive uma receita extra-orçamentária. A gente vai estudar esse cara aí na classificação da receita em detalhes, né? Vamos supor que o município da minha cidade natal, de Cuiabá, né, com muito orgulho de ser cuiabano, o município de Cuiabá, tem uma equipe lá na Secretaria de Planejamento, na Secretaria de Finanças muito boa, e já fez uma previsão que no mês de maio ele vai ter insuficiência de caixa, tá? Dadas as características, não sei o quê, já está sabendo, né? Então vai ficar faltando aí, vamos supor aí, 30 milhões aí para poder cobrir as suas despesas correntes, tá? Aí ele sabe, o município de Cuiabá tem dinheiro para receber do Estado, que é aquelas repartições tributárias, tem dinheiro para receber da União, do Fundo de Participação dos Municípios, né? Então o que ele chega lá? Ele já fazendo isso, ele vai lá no Estado, por exemplo, que é mais fácil, né? E solicita uma antecipação da receita orçamentária que ele vai pagar em 5 vezes esses 30 milhões. Entendeu? Então ele faz o quê? Ele antecipa uma receita que ele tem, tá? Da onde? Lá do próprio ente federativo. Então isso que é antecipação por receita, né? Inclusive o ARO, a gente vai falar bastante do ARO lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, tá certo? Então essas situações, elas o quê? São proibidas, né? E claro, tem tudo a ver aí com a regra de ouro. Bacana? Fechou, né? E agora, professor? Agora a gente vai para a 4ª proibição, tá? A 4ª proibição. Essa proibição aqui, gente, é vergonhoso explicar, né?
Porque é uma proibição que tem não sei quantas autorizações, ou seja, a ideia é muito boa, mas ela colocou muitas situações aí de exceção. Então, o que é proibido? Vincular a receita de impostos. A primeira coisa, não é tributária, não são taxas, contribuições, é o quê? Receita de impostos. Quem avisa, amigo é. O examinador pega esses detalhes, tem que saber. Então, receita de impostos. Eu já disse e já vou... Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019. Edital publicado, edital na praça. E nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a este nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau. Vou reafirmar a vocês. Passem em concurso público aquele aluno que consegue fixar mais conteúdos, né? A cabeça do examinador é quase a mesma, vai seguindo a mesma linha, o modus operandi, né? Então, o que ele quer fazer? Ele quer o seguinte, né? Eu vou pegar, por exemplo, o imposto de renda, tá? Eu vou destinar aí a 1% para os ex-combatentes da Marinha, né? Nada contra essa categoria, tá? Estou dando um exemplo que veio na minha cabeça agora aí. Eu tenho um colega meu que é um ex-combatente da Marinha, ele veio na minha cabeça agora, eu mandei para ele 1% do imposto de renda. Tá aí. Ou seja, ele carimbou a receita de imposto para aquele fundo lá, para essa despesa específica, E aí, professor, não pode, né, para essa despesa, para órgão, tá? Fundo ou despesa, não pode fazer carimbar. Por quê? Porque se deixar solto, cara, todo mundo vai querer pegar um percentualzinho, uma pequena fatia de impostos, né? Prof, por quê, prof? O legislador, o constituinte, colocou receita de impostos, né? Gente, porque as receitas de impostos aí, vou chutar um número aí, significa mais, de 70% do valor arrecadado aí, tá? Então, ou seja, a maioria esmagadora dos recursos provenientes para a administração pública são receitas de impostos. Então, ele tentou falar, opa, isso aqui vai ser o quê? Sagrada, né? Vai ser sagrada aqui essa receita. Então, esta é a intenção do constituinte quando criou essa vedação do inciso 4º. Só que ele mesmo, né, já trouxe o quê? Diversas exceções, né? Vem comigo. Inclusive, esse cara aqui é chamado de princípio da não vinculação ou da não afetação, tá? Então, princípio da não vinculação e princípio da não afetação. Vem comigo aqui. Ressalvadas a repartição da arrecadação de impostos do artigo 67, 157, 158 e 159. Professor, repartição da arrecadação de impostos. Por exemplo, no estadual, IPVA, né, nosso carrinho lá, 50% do IPVA vai para o município, 50% para o estado. Tudo bem, né? Então, é IPVA o imposto, tudo bem. Então, e aí ele vinculou lá o repasse constitucional. Então, está fora, ok. Próximo, a destinação às ações de serviço de saúde. Então, nós temos um percentual de 15% aí das receitas de impostos que são destinadas à saúde. Então, retirou já, ele então pode vincular nesse caso, né? Outro que pode vincular, a destinação de recursos para a manutenção do desenvolvimento do ensino, 25%. Os recursos para a atividade da administração tributária, né? Este caso aqui é um privilégio que tem uma prerrogativa que tem a carreira do fisco, né? Que é que ele pode estar vinculando um percentual da receita de impostos para a administração tributária. A ideia é o seguinte, que esse é um setor prioritário do governo que não pode parar porque é da arrecadação. Já a pessoa se quebra a arrecadação, pronto, né? Para o Estado.
Mais um. A prestação de garantia e as operações de crédito. Olha aí, né? Então, você pode, né, tá vinculando, né, as suas receitas, antecipar suas receitas para o aro, né? E para a prestação de garantias, né? Como assim, professor? Prestação de garantias, né? Você vai lá, pega um dinheiro lá do Banco de Boston, né? Já aconteceu muito isso, né? Já vi muitos estados aí. O Banco de Boston na 2012, 2013 aí. Não só ele, outros bancos americanos também. O dólar estava sob controle, né? Nossa moeda estava bastante estabilizada na época. E aí ele andou emprestando dinheiro aí para vários estados e municípios, né? E aí o cara colocou como garantia a receita de impostos. Pô, louco! Professor, o que é o artigo 165, parágrafo 8º, né? Isso aqui é uma das exceções do princípio da exclusividade, a gente vai falar nos princípios orçamentários, tá certo? Inclusive é o único dispositivo que eu não falei ainda, mas a gente vai falar esse cara no decorrer, né? E finalmente, nós temos aqui mais um cara aqui, que é a prestação de garantias e contra-garantias à União e para o pagamento de débitos com esta, né? Então temos aí o pagamento do débito com esta. Então é o seguinte, na União, para mim, esse princípio não serve, né? Posso vincular todas as suas receitas de garantias e contra-garantias, né? Ou seja, este aqui é uma vedação totalmente relativa. Olha quantas exceções nós temos aqui só dentro do mesmo contexto do inciso 4º, né? E para aproveitar esse assunto, nós vamos ter que ir lá no parágrafo 4º, né? A gente vai ter que ir lá no parágrafo 4º, já vou explicar o parágrafo 4º para vocês aqui. Tá? Nós sabemos que o artigo 167, nós temos 11 incisos e 5 parágrafos. O primeiro parágrafo 4º eu já vou antecipar porque tem a ver com isso aqui. Olha só, nós estamos estudando o quê? O princípio da não afetação, a proibição de vinculação da receita de impostos a órgão, fundo e despesa, né? É permitida, olha só, é permitida, está concedendo autorização, é permitida a vinculação de receitas próprias geradas pelos impostos a que se referem os artigos 155 e 156. Parou! Ou seja, o que está falando aqui? Ó? Vou colocar esse Z assim para a gente explicando em detalhes, né? 155, ICMS, impostos estaduais, ICMS, ITCM, né? Causa-mortes, IPVA, são impostos o quê? Estaduais. Gente, 156 são os impostos municipais, ITBI, INSS, IPTU, são os impostos, então falando que é permitido, né, que os estados, claro, dentro dos seus impostos, e os municípios dentro dos seus impostos, né? Ok. O que mais que é permitido, além dos impostos estaduais e municipais? Os recursos que trata o artigo 57, que são aquelas partes pertencentes da repartição dos tributos da União para os estados, e o artigo 56, que é pertencente para os recursos pertencentes aos municípios, né? Tá? É a repartição das receitas. Qual que é a ideia da Constituição? A Constituição Federal centralizou bastante a arrecadação nas mãos da União, tá? E através dos artigos 158, 157 e 158 reparte parte desses recursos, né? E, 159, Fundo de Participação dos Estados e o Fundo de Participação dos Municípios, né? Tá aí, para. Então, eles podem pegar esses recursos, né, que já expliquei para vocês, para quê? Para vincular para prestação de garantia ou contra-garantia à União e para o pagamento de débitos com esta. Então, para a União, para ela receber, pode vincular toda a receita, e é por isso aí que nós temos aí uma via sacra dos estados, uma via sacra aí dos municípios do Brasil todo aí, atrás da União para arcar com as suas despesas, né? Porque você pode fazer uma vinculação para dar garantia, você faz uma operação com a União e coloca em garantia ou contra-garantia com ela. Então, mais um caso aqui de uma vedação relativa ao princípio da não afetação e da não vinculação. Bacana? Vamos lá. Vem comigo. Terminando a aula. Inciso 4º, quinta vedação. Abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação de recursos. Opa! E aí, professor? Importante, vem comigo aqui. Então, nós temos aqui, crédito adicional,
3 tipos. Primeiro, suplementar. Segundo, especial. E o terceiro, extraordinário. Tá? Esses dois aqui necessitam o quê? Autorização legislativa. Mais indicação de recursos. Está aí, né? Perfeito, né? E esse outro terceiro, ele é extraordinário, ele é urgente, calamidade pública, guerra, não sei, comoção interna. Então, ele é urgente, tá? Então, se ele é urgente, no caso aqui, ó, ele pode, por exemplo, ó, o ministro pode editar uma medida provisória aqui e não precisa indicar recursos, porque até esperar recursos já acabou a urgência. Então, essa aqui é que está falando abertura de crédito suplementar ou especial, sem prévia autorização legislativa e sem indicação de recursos, né? Agora, é claro, né, vocês já viram aí que esse tal de crédito adicional aí cai bastante concurso público, vocês vão ter que assistir nossa aula aí de crédito adicional, com certeza. Ou seja, isso aqui é uma vedação absoluta, não tem exceção. Então, para os créditos suplementares especial, tem que ter autorização legislativa e tem que ter a indicação de recursos necessários, ok? Vem comigo. Item 6º, muito importante, tá? Olha só, a transposição é vedada, é proibida. A transposição ou remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra, de um órgão ou para outro. Professor, transposição, remanejamento, transferência. Sim. O Poder Legislativo foi lá e aprovou o recurso, né? Foi lá para o FIES, por exemplo, o programa FIES lá, foi lá e pum, aprovou R$1 bilhão do FIES. Certo? Está lá, está aprovado. E aí, o governante espertinho, ele fala assim, não, educação não é importante. Eu vou remanejar este recurso. Tá? Eu vou transpor esse recurso. Tá? Eu vou transferir este recurso para outra coisa, tudo menos fiéis. Ou seja, o auto-engano. Se o cara fizer isso, o que ele está fazendo? Um estorno. Então, isso aqui é o princípio da proibição do estorno de verba. Princípio da proibição do estorno de verba. Professor, explica mais um pouquinho esse tal de transposição, remanejamento, tá? Ele é relativa. Por quê? Porque nós temos aqui 2 casos, tá? Na qual é permitido você fazer transposição, remanejamento e transferência. A gente vai falar essas exceções. E tudo que for relativo, você tem que estudar com mais atenção, porque é aqui que está a pegadinha, né? Tu vem comigo aqui, ó. O que é remanejamento? Altera o órgão, de um órgão para o outro, né? O que é transposição? Ocorre no mesmo órgão, mas altera o programa de governo. Alterou o programa de governo. O que é transferência? Ocorre no mesmo órgão e programa, mas altera a categoria econômica, ou seja, você vai movimentar a verba aprovada na LOA, tá? Você está modificando, tá? Professor, você falou que ela é uma vedação relativa, por quê? Porque a nossa gloriosa LDO pode ditar regras e procedimentos para você executar, remanejar, transpor e transferir recursos. Então, é possível incluir na LDO situações que justificam remanejamento, transposição e a transferência. Ou seja, tem que estar lá na LDO, tá? Para você poder realizar o remanejamento, a transposição e a transferência. Bacana? E aí? Professor, o que mais? Novidade, tá? Parágrafo 5º. Parágrafo 5º. Nós estamos aqui com o parágrafo 5º, tá? Parágrafo 5º do artigo 67. Este parágrafo 5º entrou de carona, olha só, na emenda 85 de 2015, né? O que diz essa emenda? A emenda 85 de 2015, né? Tá? Professor, o que significa esse cara aqui? O que diz esse cara aqui? Ele está o quê? Ele está autorizando a transposição, remanejamento ou a transferência. Ou seja, tudo a ver no assunto que nós estamos discutindo, tá? Para que ele está autorizando? Ó, de recursos de uma categoria de programação para outra poderão ser admitidos no âmbito das atividades de ciência,
olha aí, ciência, tecnologia, ó, e inovação. Com o objetivo de viabilizar resultados de projetos restritos a essas funções, mediante ato do Poder Executivo. Ó, ato, ou seja, por um decretinho do presidente aí, ele pode transpor, remanejar ou transferir recursos, né? Ou seja, uma exceção aí ao estorno, à proibição de estorno de verba. Sem necessidade prévia, ó, foi bem claro, ó, sem, olha que coisa interessante, ó, sem necessidade da prévia autorização legislativa prevista no inciso 6º deste artigo. Então tá aí para a galera. Prof, então é um caso de quê? De vedação relativa. Professor, mas por que isso? Uma emenda constitucional para fazer isso? É claro, gente, vem comigo. Ciência, tecnologia, inovação, é muitos projetos, não é isso? Muitos projetos. Então, o cara começou um projeto lá em janeiro, fevereiro, por exemplo, e em março ele já percebeu que a sua linha de pesquisa seria fracassada. Seria fracassada. Tá? Não ia dar lugar nenhum. Então, o que vai acontecer? Ele vai priorizar para outra linha de quê? De pesquisa, e sem orçamento você não faz nada. Então, o que o cara fez? O que o legislador fez? O que o Constituinte quis fazer? Para a ciência, tecnologia e inovação, a regra de proibição de estorno de verba não pode. Mas você tem que colocar sempre no mesmo órgão, tá? Não vai poder você ir para... você não vai poder andar muito aí. Bacana? E aí, cai em concurso? Olha... Liquiguais, Ciência Gran Rio, 2018, cargo de auditoria. Quando a Constituição Federal veda a transposição, ou remanejamento, ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa, está sendo caracterizado o princípio financeiro da proibição de estorno. Ele não quer estorno. Quando ele não quer estorno, o que ele deseja? Ele deseja que aquele recurso que for aprovado no orçamento, né, lá no orçamento, ele seja executado de acordo com a vontade do povo, né, daquele. Não quer deixar margem aí para o gestor aí fazer o que quiser com o orçamento. Bacana? É claro que isso aqui está no artigo 67 da Constituição, inciso 6º, né? Inciso 6º. Bacana. Letra E, questão top da LAC, né? 7, né? Muito importante, a concessão ou utilização de créditos ilimitados, ou seja, é proibido a concessão ou a utilização de créditos ilimitados. Prof, o que é isso, cara? Cara, o orçamento tem valor, então você fica restrito ao limite estabelecido na LOA, ou claro, em uma lei de créditos adicionais que vai adicionar os créditos originários da LOA. Então, isso aqui não tem mitigação, isso aqui é uma vedação absoluta ao orçamento. 8. A utilização de recursos dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social para suprir necessidade ou cobrir déficit de empresas, fundações de fundos, né? Sem autorização legislativa específica. Professor, explicação. Ó, orçamento fiscal, você já sabe, né? É da administração direta, dos poderes, né? Isso, dos ministérios. Seguridade Social, Previdência, Saúde e Assistência Social. Ok. Para suprir necessidades ou cobrir déficits de empresas, fundações e fundos, né? Então, você não pode, tá, retirar recursos do fiscal e nem da Seguridade para cobrir déficits, né? Ó, foi bem claro, gente, você não pode para quê? Ó, olha o objetivo aqui, ó. Então, significa que a empresa está deficitária, significa que a fundação está deficitária ou o fundo está deficitário. Você não pode fazer isso, é uma proibição, ok. Sem autorização legislativa específica, né? Você não pode, mas tá, você vai poder, para você pode, mas não pode, linha geral, mas tem uma exceção. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019. Edital publicado, edital na praça, e nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso
completaço, ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$ 15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a esse nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau. Você pode solicitar ao Poder Legislativo autorização legislativa específica, né? Olha que detalhe aqui, né? O que significa autorização legislativa? Primeiro, uma lei. Tem que ser revestida de lei essa autorização, tá? Específica, que é uma lei que só trata deste assunto. Não tem aquelas leis lá e outras providências, tá? Então ele pode pegar carona em uma outra lei que está em tramitação no Congresso. Está lá, né, em tramitação. Aí ele vai lá, opa, vamos fazer uma emendinha para colocar lá esse artiguinho lá de outras providências, obter essa autorização. Não, tem que ser uma lei que só irá tratar especificamente, somente 100% o quê? Desta autorização para utilizar recursos dos orçamentos para cobrir a necessidade. Tá. Se é sem, com autorização, pode, né? Ou seja, aqui, claro, é uma vedação relativa, pode acontecer essa transferência, mas com autorização legislativa, né? E o nono, né? O nono, temos aqui, a instituição de fundos de qualquer natureza. Então, professor, então pode ter fundos? Pode ter fundos, inclusive na administração pública federal, na administração pública estadual. Tem muitos fundos, no município também, muitos fundos para tudo que é lado, é 0,5%, 1%, não sei do que. Pode, né? Só que é o quê? Necessita de quê também? De prévia autorização legislativa. Olha a diferença. No item 8, para empresas, fundações e fundos, é autorização legislativa. Para fundos de qualquer natureza, é apenas autorização legislativa. O outro é específica, né? Claro, se a lei permite, não é vedação absoluta. É o quê? Uma vedação relativa, né? É uma vedação relativa. Puxa, professor, estou aprendendo bastante. Com certeza, cara. Esse curso nosso aqui ele é muito competitivo, né? E agora, prof, último, né? Última vedação, são 11 vedações. Só lembrando para você que a 10ª a gente já estudou lá atrás, né? E agora a gente vai para o princípio da vinculação expressa, né? Esse 11 entrou na emenda número 20 da Constituição. A emenda número 20 foi a emenda da primeira grande reforma da Previdência Social. E essa emenda 20, com o inciso 11, qual que foi a intenção? A intenção foi proteger os recursos da Previdência, porque até pouco tempo atrás os recursos que entravam na Previdência não eram utilizados exclusivamente na Previdência, né? É claro, com o aumento da despesa da Previdência, os caras começaram a se preocupar. E aí criaram o princípio da vinculação expressa, né? É vedado, é proibido a utilização de recursos das contribuições sociais do empregador, incidente sobre as folhas de salário, e do trabalhador para a realização de despesas distintas aos benefícios do regime geral de previdência. Ou seja, a contribuição para o INSS, a contribuição aí para o seu regime geral, deve ser gasto exclusivamente para esta finalidade. Então, aqui é o princípio da vinculação expressa, e isso aqui não tem vedação ainda. É claro, a gente sabe que a arrecadação não paga essas despesas, né? Aí vai o Tesouro lá, vai ter que arcar com essa diferença. Bacana? Pronto. E aí, professor? Agora a gente vai para os parágrafos. São 5 parágrafos, a gente já estudou 2 ou 3, vamos estudar aqui o restante, né? Parágrafo primeiro. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual ou lei que autorize a inclusão sob pena de crime de responsabilidade. Ou seja, todos os investimentos da administração pública que for superior à execução de um ano, obrigatoriamente tem que estar lá no plano plurianual, que é nosso planejamento tático, planejamento estratégico de médio prazo. Então tem que estar lá. Este assunto foi exaustivamente aí
tá, conversado com vocês aí lá na aula do PPA. Tem exceção? Não tem exceção. Detalhe, o governante que descumprir, crime de responsabilidade nele. Parágrafo 2º, tá? Os créditos especiais e extraordinários, olha aí, especiais e extraordinários, né? Então você tem aqui, ó, os créditos adicionais. Nós temos aqui, ó, vamos colocar aqui, suplementares, especiais e o terceiro, extraordinário. Nós estamos falando só desse grupo aqui. Ó. Desse grupo aqui. Exercício. Nós sabemos que os créditos, eles têm vigência de 1º de janeiro, o orçamento, né? Até 31/12. Tá aí, né? Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados. Ou seja, até o dia 31. Salvo, olha a exceção aqui, ó, se o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício. Opa, se foi aqui até os 4 meses, né? Olha aí. Caso em que serão reabertos nos limites de seus saldos e serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente. Ou seja, ele vai ganhar mais um ano, né? Mas isso aqui é uma exceção ao princípio da anualidade, que a gente vai falar daqui 2 aulas desse cara aqui. Bacana, muito importante esse assunto aqui. É uma exceção porque os créditos orçamentários e os créditos aí adicionais, eles são válidos até o dia 31/12, né? Final do ano, a lei anual, né? Só que, exclusivamente, nesse caso, crédito adicional especial extraordinário, desde que constituídos nos últimos 4 meses do exercício, vai ser incorporado a próxima LOA, né? Então, isso aqui é uma vedação relativa aí, tá, ao princípio da anualidade. Bacana? Ótimo, né? 10, né? Último parágrafo da aula. A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender às despesas imprevisíveis e urgentes. Despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado o disposto no artigo 62. Então aqui só vai falar do quê? Dos créditos extraordinários. Professor, extraordinário, ou seja, sai totalmente do roteiro, sai totalmente da normalidade, ou seja, casos especiais. Aqui o Constituinte, ele deu o caminho, o motivo na qual a administração pública poderá utilizar desse instrumento. Ó, imprevisíveis e urgentes. Ela é imprevisível, não estava no planejamento, não dá tempo de esperar, ela é urgente. Que tipo de despesas imprevisíveis e urgentes? Decorrentes de guerra, cara. Ninguém quer guerra, né? Comoção interna, calamidade pública. Então tá aí para vocês. E essa abertura, de acordo com o artigo 62, ou seja, é permitida, é o único caso das leis orçamentárias, tá, que ela pode ser editada através de medida provisória, MP. Olha aí, cai muito em concurso, o cara vai cobrar isso. Então você tem que saber, moral da história, você tem que entender que os créditos extraordinários é o único caso que pode ser constituído pela edição de medida provisória, de acordo com o artigo 62 da Constituição Federal. Tá? Então isso aqui é uma vedação absoluta, tá? Absoluta. Tá? Então, somente os créditos extraordinários que podem ser objetos dessa prerrogativa, somente eles. Tá? E aí, professor, artigo 167, pago. Agora a gente vai para o artigo 68 para aproveitar aí essa aula. É claro que é o artigo 68 da Constituição, a gente vai falar bastante na execução orçamentária, gestão de programas, né? O que diz aqui? Aqui fala do 12º dos poderes, né? Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias compreendidas nos créditos suplementares e especiais, ó, dotações orçamentárias, a LOA, mais aqueles adicionados à LOA através dos créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos,
a quem? Gente, o executivo, ele é o gestor do orçamento, da LOA, né? Na LOA é uma LOA só, que lá na LOA nós temos a parte que cabe aos poder legislativo, poder judiciário, Ministério Público, que está dentro do orçamento, e Defensoria Pública. São os órgãos que têm autonomia administrativa e financeira, né? Serão-lhe entregues até o dia 20 de cada mês. Então, a data de repassar o famoso dinheirinho do duodécimo é até o dia 20 de cada mês. É o duodécimos, né? Em duodécimos, né? O duodécimo, né? Aí, 1/12avos, né? Na forma da lei complementar, a que se refere o artigo 65, parágrafo 9º. Esse parágrafo aqui é aquela legislação, né? É aquela legislação lá que ainda não foi editada, tá lá. Essa aqui foi uma emenda a 45 orçamento. Nessa época aqui, os governos estavam atrasando muitos duodécimos, né? E aí o poder legislativo fez essa emenda à Constituição para garantir esse duodécimo, né? E aí, professor? Cara, para explicar melhor esse assunto, eu separei um exercício para vocês. Vem comigo. ABIN, CESP 2018, cargo de oficial, né? A execução do orçamento por duodécimos é reveladora da disposição de uma distribuição equitativa das despesas ao longo do exercício, né? Equitativa ao longo do exercício, né? Então, vamos supor aqui, cara, que você tem uma LOA e um determinado órgão tem 1.200 aqui de recursos previstos na LOA, tá lá. O mês tem 12 meses, então, em janeiro, o cara vai receber 1/12avos, no caso, 100zão. Aí vai mês a mês até chegar, não é isso? Entendeu? 100zão dá 12. Isso é uma distribuição equitativa. Mas e aí, professor? Certo ou errado? Questão difícil demais, cara. Questão de interpretação, questão de pegadinha. Tudo bem, isso aqui está lá. Só que aconteceu o seguinte, cara. No mês de fevereiro, a arrecadação caiu. Caiu. Não se manifestou, o governo, a União, está sem recursos. E aí? Aí o duodécimo do mês de fevereiro, ele vai passar 40. Eu pergunto, ele pode, tá? Ele pode passar 40 no duodécimo de fevereiro? Pode. Ele tem que passar, sempre até o dia 20, um recurso, tá aí. Então tá errado, não é uma distribuição equitativa da despesa do orçamento, tá? Na verdade, esse duodécimo ele fez a intenção de marcar um dia para o repasse, né? E aí, o que eu digo para vocês recentemente aí? Se fosse assim, tá? O que nós temos aqui? Nós temos vários estados que estão atrasando muitos duodécimos dos órgãos, do executivo, do legislativo, do judiciário, da defensoria pública. A defensoria pública é o que ele mais gosta de atrasar, né? O governante, né? Então ele atrasa alegando isso. É claro que o cara lá claro que o órgão lá ele faz um orçamento esperando receber esse recurso, né? Então ela está errada, né? Não é uma disposição de distribuição equitativa das despesas, né? Não é bem assim, é uma ideia de planejamento, né? Equitativa seria 100 todos os meses, né? Aí não é assim que funciona. A gente sabe que as contas públicas elas são complicadas. Errada. Pronto, terminamos aí essa magnífica aula aí, essa nossa magnífica aula sobre vedações do orçamento. Na próxima aula vai ser a nossa última aula da parte constitucional, que nós vamos estudar o artigo 169 da Constituição Federal, né? Mahatma Gandhi, né? Um dos melhores que eu gosto, né? O dinheiro faz homens ricos. O dinheiro faz homens ricos. O conhecimento faz homens sábios. E a humildade faz grandes homens, né? Então, 3 tipos de homens, né? Homens ricos, dinheiro faz homens ricos.
O conhecimento faz homens sábios e a humildade faz grandes homens. Então você tem que escolher. Você quer ser um homem rico? Você quer ser um homem sábio? Ou você quer ser um grande homem? Humildade, né? Humildade, grandes homens, né? Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019, edital publicado, edital na praça, e nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a esse nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau.